Viva! Venho novamente hoje para dar sequência à minha rúbrica habitual em defesa do futuro da Guiné-Bissau. Vou continuar nesta senda para refletir sobre a problemática, os desafios, os dilemas, as contradições e contrariedades que as mulheres enfrentam no seu cotidiano, as mulheres guineenses, para também entrar nesta senda de celebrar o mês das mulheres, que é o mês de março. E o tema que trouxe hoje tem a ver com a pertinente pergunta: será que a mulher guineense é uma mulher emancipada? Obviamente que a resposta é negativa. Isto é, eu não acredito que a mulher guineense é emancipada. Porque nós, quando falamos de emancipação, nós temos que ter em consideração alguns pressupostos que têm a ver com a autonomia e a autodeterminação de uma pessoa. Ora, quando nós falamos de autonomia e autodeterminação de uma pessoa, isso também vai desdobrar em várias dimensões desta mesma pessoa. A começar desde logo com a emancipação intelectual. A emancipação intelectual é quando uma pessoa sabe o que está em jogo, sabe os interesses que lhe estão cercados e como é que tem que, enfim, dinamizar e tomar opções mais corretas, mais acertadas para a sua vida. Em outras palavras, é saber o que está em jogo e, em consequência disso, decidir o seu próprio futuro de forma esclarecida, sem qualquer tipo de manipulação. Logo, a emancipação intelectual permite a pessoa ser esclarecida para assim também poder tomar decisões esclarecidas na sua vida. Ora, eu não considero que a generalidade das mulheres guineenses são, enfim, emancipadas intelectualmente. Porque só se pode estar emancipada intelectualmente quando a pessoa também não é analfabeta. Como nós sabemos, ainda muitas mulheres guineenses são negadas à culturação. Ora, se são negadas à culturação, isto também faz com que são condicionadas na sua liberdade, sobretudo liberdade de fazer melhores escolhas, melhores opções para a sua vida. Tanto que, por não haver essa emancipação intelectual, que nós vemos com que a mulher continua a ser manipulada, continua a ser usada, continua a ser, enfim, relegada no segundo plano no seu relacionamento com o homem. Ou seja, a mulher vive, no contexto guineense, vive mais para agradar, para ajustar as suas expectativas, as suas esperanças, as suas certezas num putativo homem que lhe faça feliz. Aliás, como eu disse no outro vídeo, que muitas mulheres, desde tenra idade, mulheres guineenses naturalmente, são logo incutidas a ideia de que tem que procurar encontrar um homem, de preferência um homem poderoso, um homem endinheirado, e em consequência disso, para que este homem possa lhe fazer feliz. Ou seja, a mulher guineense não dissocia a sua felicidade com o homem. Ora, a partir do momento que há esta máxima perversa, naturalmente que nós não podemos falar aqui da emancipação intelectual. Porque quando uma pessoa é intelectualmente emancipada, essa pessoa não vai aceitar muitas coisas que as mulheres guineenses aceitam no relacionamento. Desde logo, abusos, violência e violação. Quer dizer, tudo isso gratuitamente, inclusive elas acabam por legitimar estes comportamentos. Lembro-me quando estava ainda na Guiné, quando homens que às vezes que batiam nas suas namoradas, homens que batiam nas mulheres, era entendido como se fosse, enfim, prova de amor. Nós sabemos que prova de amor não se alcança com violência doméstica, mas sim de outra forma, sobretudo de manifestação de carinho, de atenção, de respeito, de consideração e de afeto, mas, sobretudo, do amor, etc, etc. Mas nós vemos que não é esta realidade que acontece com as mulheres guineenses, ou pelo menos a generalidade das mulheres guineenses, por causa dessa dependência emocional, dependência que vai traduzindo também na coação e na manipulação que as mulheres são, enfim, condicionadas por parte dos homens. Mas quando nós falamos também nesta dimensão de emancipação intelectual, podemos ir numa outra dimensão,
que é a emancipação financeira. A mulher guineense também ainda não está emancipada do ponto de vista financeiro. Pode trabalhar, pode ter a sua profissão, pode ganhar o seu dinheiro, mas continua ainda a achar que o homem que tem que ajudá-la a alcançar determinados tipos de objetivos financeiros e fica dependente. Isto estou a falar daqueles que têm condições de poderem estudar, de poderem ter profissão, de poderem trabalhar. Porque nós sabemos que também há muitas outras mulheres que não têm esse privilégio por causa de todo um condicionalismo que a começar na sociedade e no próprio Estado, que não conseguem aculturação, que não conseguem ter, enfim, profissão e que são reduzidas meramente às lides domésticas. Não estou a falar especificamente dessas mulheres, mas no geral, quer sejam as mulheres que trabalham, quer sejam as mulheres que não trabalham, há uma premissa no contexto da sociedade guineense de que a mulher tem que viver sempre sob cobertura financeira do homem. Ora, quando nós falamos de emancipação, se uma pessoa não é emancipada financeiramente, não se pode falar de uma verdadeira emancipação. Esta é a razão pela qual, por a mulher ainda estar condicionada a este poder econômico do homem, que as mulheres aceitam muitas coisas, sobretudo traições no âmbito de relações afetivas, que vai envolvendo traições, que vai envolvendo violência doméstica, que vai envolvendo a própria violação, que vai envolvendo falta de respeito, falta de consideração, etc, etc. Por quê? Porque a mulher continua ainda dependente financeiramente do homem. Porque se desafiar esta superioridade do homem, se desafiar este poder econômico do homem, vai levar represálias. Por isso, a mulher, para continuar a beneficiar disto, opta por ficar em silêncio ou por fingir que não está a perceber o que está em causa. Mas isso eu estou a falar uma realidade transversal, quer sejam as mulheres letradas, quer sejam as mulheres que não são iletradas. Porque se não há esta dependência econômica, a mulher não devia e nem podia estar a aceitar muitas humilhações que é condicionada, sobretudo, no âmbito do casamento, no âmbito do relacionamento amoroso, onde os homens têm várias parceiras e a mulher não pode fazer isso só pena de ser retalhada, etc, etc. E a mulher, para não perder determinados benefícios, sobretudo este benefício econômico dos homens, acaba por ficar em silêncio, fingir que não sabe o que é que se passa. Por isso também, a mulher ainda não tem esta emancipação financeira. Mesmo aquelas que têm algum dinheiro, ganham dinheiro, têm ainda nas suas mentes, têm ainda a ideia de que o homem é que tem que ajudá-las, o homem é que tem que fazer coisas para elas, o homem é que tem que pagar os seus caprichos, etc, etc. Mas não é só esta não emancipação que a mulher não tem, neste caso, emancipação financeira. Mas nós também podemos ver na questão da não emancipação sexual, porque quando nós vemos, por exemplo, como é que funciona a realidade da Guiné-Bissau, nós vemos que as mulheres guineenses ainda não estão emancipadas do ponto de vista sexual, porque vivem toda a sua sexualidade em torno dos homens. Vivem toda a sua sexualidade para agradar, para ajustar os caprichos egocêntricos e egoístas dos homens. Porque se não é assim, por que razão que nós vemos ainda na nossa sociedade de haver, por exemplo, mutilação genital feminina? Que é um cancro, que é mal grave, para não dizer gravíssimo na nossa sociedade. Esta violência contra as mulheres, que vai traduzindo sobretudo na mutilação genital feminina, o que é que faz? Retira o usufruto sexual das mulheres e as mulheres passam assim a ser meramente objeto nas mãos dos grunhos homens. Mas não é só nestes casos, mesmo aquelas mulheres que não são vítimas da mutilação genital feminina, a mulher guinense no geral, ela é, enfim, criada a viver para satisfazer os caprichos sexuais dos homens. Não pensam no seu prazer, porque falar do prazer da mulher ainda na sociedade guinense é um tabu, e as próprias mulheres que desafiam isso são vistas como promíscuas, levianas e prostitutas, bandidas de prostitutas, etc, etc. Logo, a mulher acaba por, enfim, afinar-se a este capricho do homem do ponto de vista
do ponto de vista sexual. Esta é a razão, como eu disse, o homem acha que tem a liberdade de trair a sua mulher, de trair a sua namorada, e não acontece nada, e a sociedade aplaude e diz ainda bem. Quando é a mulher, enfim, isso, se não acabar na sua agressão física, pode acabar em casos mais graves, na sua morte. Por isso, aqui também, quando nós falamos de emancipação sexual, nós sabemos ainda que a mulher ainda não emancipou sexualmente, porque a mulher vive a sua sexualidade condicionada ou ajustada aos caprichos dos próprios homens. Em suma, só se pode falar da emancipação das mulheres guineenses quando elas forem verdadeiramente emancipadas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista sexual. Porque nós sabemos que é através dessas três dimensões de emancipações que podemos falar da verdadeira emancipação. E isto remete-nos desde logo de que quando uma pessoa é emancipada intelectualmente, obviamente que é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que consegue saber o que é melhor para ela e, sobretudo, quais são as melhores opções que possa tomar para dar sentido à sua própria vida. E uma mulher que é emancipada intelectualmente, obviamente que esta mulher não vai aceitar de estar a ser objeto de manipulação por parte dos homens, aceitar abuso de parte dos homens, aceitar violência por parte dos homens, aceitar ajustar-se aos caprichos individualistas dos homens. Mas sim, vai ser uma mulher que sabe o que é melhor para ela e como é que tem que dar o sentido à sua própria vida. Mas não fica só por aí. Também a questão de emancipação financeira. Porque a emancipação financeira é não ficar refém, condicionada, ficar subjugada por causa de poder financeiro. Porque nós sabemos que muitas mulheres guineenses acabam por estar num relacionamento abusivo, acabam por continuar num relacionamento tóxico por causa da dependência, enfim, financeira. Por quê? Porque é o homem que vai ficar a ter esse papel de provedor e, tendo este papel provedor, também o homem acha que está na liberdade de fazer aquilo que bem entender, sobretudo de ter outras envolvências, de ter outros filhos, inclusive no relacionamento, sem a mulher poder questionar, etc, etc. Por quê? Porque sabe que a mulher nunca vai questionar isso, ou mesmo também que questionar, pode correr o risco de deixar de ter essa, entre aspas, proteção financeira. Nós sabemos, como eu disse, mesmo as mulheres que trabalham e mesmo aquelas que não trabalham, mesmo as mulheres letradas, como aquelas que não são letradas, parte significativa das mulheres aceitam sempre, enfim, viver dependente do ponto de vista econômico dos homens. Ora, isto não é uma verdadeira emancipação, porque quando o homem dá dinheiro, aliás, não é só o homem, isto quer seja homem, quer seja mulher, normalmente quem dá dinheiro também acha que tem o dever de fazer aquilo que bem entender. Ora, isto nós sabemos que acaba sempre por resvalar nas falta de educação, falta de consideração, falta de respeito e até em casos extremos, em situações que podem perigar a própria vida, a vida da mulher. Mas nós também entramos na dimensão, enfim, emancipação sexual, porque a emancipação sexual o que é que faz? Ela proporciona a poder viver a sua sexualidade livre, sem qualquer tipo de coação, sem qualquer tipo de condicionalismo, sem qualquer tipo, enfim, de preconceitos, sobretudo vindos do parte dos homens. Mas sim, poder também ter o prazer sexual, inclusive o usufruto sexual. A verdade é que nós sabemos que muitas mulheres vivem a sua sexualidade, até para não falar que nem sequer sabem o que é prazer sexual, porque vivem a sua sexualidade em torno dos caprichos dos homens, limitando simplesmente a ser objeto de prazer por parte dos homens. Naturalmente que as coisas têm estado a evoluir cada vez mais, porque a nova geração tem estado mais a reclamar já esse papel de poder também ter usufruto sexual. Mas nós sabemos que a maioria das mulheres não sequer questionam isso, porque se questionarem isso, logo são rotuladas de serem bandidas, de serem promíscuas, de serem, em casos até mais extremos, de serem prostitutas, etc, etc. Mas isso tudo
tem a ver com essas opressões que eu já tinha falado no outro vídeo, porque a dinâmica social, a dinâmica conjuntural da sociedade guineense faz com que a mulher viva em torno do homem, de fazer com que a mulher se ficasse numa posição de subalternidade. Ora, isto nós sabemos que com a emancipação isso não acontece. Esta é a razão pela qual, para haver uma verdadeira emancipação, tem que ter essas três dimensões. Mas nós sabemos que este termo emancipação ganhou mais eco ou mais força com os movimentos sufragistas americanos do século XIX, mas que ganhou também um amplo acolhimento aqui pelos feministas do continente europeu, fazendo com que a mulher, enfim, se esforce para poder verdadeiramente emancipar, para não estar reduzido aos caprichos dos homens. E esta emancipação, como eu disse, fala-se naquela altura, sobretudo com a tão propalada revolução sexual dos anos 60 aqui na Europa continental. Agora nós sabemos que já esse termo emancipação já não é assim tanto falado, porque agora nestes círculos dos movimentos feministas falam-se mais no empoderamento. Porque nós sabemos que a pessoa até pode ter emancipação, entre aspas, porque quando eu falo de emancipação intelectual, a emancipação econômica, a emancipação sexual, obviamente muitas mulheres guineenses têm essas emancipações do ponto de vista teórico, porque hoje já as mulheres cada vez mais estudam, não são analfabetas, antes pelo contrário são alfabetizadas. Mas a verdade é que só isto por si não é suficiente para alavancar a verdadeira emancipação da mulher. Por isso se fala-se do empoderamento, porque este empoderamento que vai fazer com que a mulher saiba o que é melhor para ela e quais são os caminhos que tem que trilhar para chegar a essa felicidade. Mas nós sabemos que a maioria das mulheres, quer sejam as mulheres letradas, quer sejam as mulheres não letradas, quer sejam as mulheres alfabetizadas, quer sejam as mulheres não alfabetizadas, quer sejam as mulheres do interior como as mulheres que são das cidades, nós sabemos que todas as mulheres acabam por viver em torno do homem, inclusive idealizar que a sua felicidade está no homem. A felicidade da mulher não está no homem, como também a felicidade do homem não está na mulher. A felicidade de qualquer ser humano está nele próprio. Agora, obviamente, quando nós vamos relacionar, quem vem relacionar conosco, venha para agregar, para acrescentar, para reforçar aquilo que já temos. Porque se nós vamos pensar que a nossa felicidade depende do outro, nós sabemos que ninguém pode confiar em ninguém. Nós só podemos confiar no nosso todo-poderoso Deus. Porque a pessoa pode fazer-nos uma promessa hoje, passar amanhã e depois, enfim, falhar-nos e não cumprir essa mesma promessa. Aliás, havia uma máxima que é muito conhecida, sustentada por um ilustre bem conhecido, que diz: mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Uma pessoa pode assegurar-nos uma coisa hoje, amanhã e fazer ao contrário. Logo, a nossa felicidade depende só de nós, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Mas há essa máxima que se propaga já há muitos anos na Guiné, e até os dias de hoje, que a mulher sempre desde tenra idade ensinar que tem que esforçar para encontrar um homem da sua vida, de preferência um homem endinheirado, um homem poderoso, para lhe, enfim, dar sentido à sua vida, para lhe fazer feliz. Obviamente, como eu disse, quando uma pessoa pensa assim, não podemos falar da verdadeira emancipação, porque a nossa felicidade deve depender única e exclusivamente de nós, sem prejuízo, naturalmente, das pessoas que vêm para acrescentar algo à nossa vida, fazer sentido, mas a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós. Mas nós vemos isso tudo para ilustrar essa grande verdade de que a mulher ainda não se emancipou verdadeiramente, ou seja, não se empoderou, porque só através desse empoderamento intelectual, empoderamento financeiro, empoderamento sexual, verdadeiramente podemos dizer que as mulheres guineenses são emancipadas. Mas isso só se alcança, sobretudo, com a educação, como eu falei no outro vídeo. É a educação que pode revolucionar tudo isto. Porque se nós vemos, por exemplo, as sociedades europeias, a mulher realmente é emancipada. Mas por quê? Porque ela tem essa emancipação intelectual, tem essa emancipação financeira e tem a emancipação sexual. A emancipação intelectual, a mulher estuda, é esclarecida e sabe o que é melhor para a sua vida, por isso não fica sujeita àquelas práticas de manipulação,
de abuso, de bullying, de violências e casos que vai degenerando, por exemplo, a violência doméstica, até em casos extremos no feminicídio. Não chega essa via. Por quê? Porque ela sabe o que é melhor para ela e vai decidindo também de acordo com esses esclarecimentos que ela tem. E nós vemos também na dimensão, enfim, econômica. A mulher trabalha e faz questão também de poder ter participação no relacionamento do ponto de vista financeiro, porque não fica dependente. Esta é a razão pela qual as mulheres aqui acabam o relacionamento de forma fácil, porque não dependem dos homens. Quer dizer, se desde já, se o homem trabalha, a mulher trabalha, o que o homem ganha, a mulher ganha, mesmo até que haja diferença, não é assim uma diferença assinalável, embora devemos todos ganhar de forma igual, nós sabemos ainda que há esses desajustamentos, mas cada vez mais tem estado a haver correção também neste sentido. Mas mesmo assim a mulher trabalha e a mulher europeia não vive achando que o homem é que vai lhe pagar as contas, que vai ajudar. Não, isso não existe. Essa é a razão pela qual também, quando o homem vem com as suas fitas, etc, etc, a mulher simplesmente descarta e dá rumo à sua vida. Por quê? Porque tem essa dimensão de emancipação econômica. E falando também da questão da sexualidade, a emancipação sexual. E nós sabemos, eu não preciso estar a elucidar isso, mas nós vemos cada vez mais há uma pressão muito enorme das mulheres europeias, aquelas que verdadeiramente são emancipadas, de exigir também o homem de poder, enfim, fazer com que poder satisfazê-la do ponto de vista sexual e não reduzir simplesmente a satisfazer o homem, etc, etc. Ora, conjugando todas essas realidades, conjugando todos esses fatores, conjugando todos esses contextos, essas situações, aí que podemos falar de uma verdadeira emancipação da mulher guineense. Mas até lá é preciso ainda um longo caminho para que a mulher seja emancipada, sobretudo a educação. A mulher guineense só pode emancipar, como eu disse no vídeo anterior, através de educação, porque é através de educação que vai proporcioná-la a emancipação intelectual, e essa emancipação intelectual o que é que faz? Faz com que ela seja, enfim, autônoma e seja também capaz de autodeterminar o seu próprio destino, falando ainda da componente que vai fazer aquilo que nós chamamos de elevador social, de poder ser qualificado e poder trabalhar também e ter maiores rendimentos para poder também organizar a sua vida melhor. E quando há essa componente intelectual e componente econômica, a sexual já é de menos, mas que também vai conjugando nesta situação, porque a mulher vai relacionando com o homem que verdadeiramente ela ama. Não é o homem que vai lhe dar poder econômico, que vai lhe dar uma casa, que vai lhe dar um carro, que vai lhe dar proteção econômica, etc, etc. Não, ela vai relacionar porque gosta daquele homem, ama aquele homem de verdade e vai ser também feliz aqui, porque nós sabemos, na Guiné, muitos casamentos, muitos relacionamentos são de conveniência e são, enfim, de interesses, etc, etc, mas sobretudo com prejuízo do próprio prazer da mulher. Pronto, em suma, considero que ainda a mulher guineense não é emancipada. É preciso continuarmos a lutar para que ela realmente possa emancipar, para podermos chegar a esse patamar da tão desejada princípio de igualdade, onde a mulher tenha direitos, tenha liberdade, mas sobretudo possa ser feliz. Não vou alongar mais nas minhas considerações. Fico por aqui. Até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Obrigado.